auxílio necessito para ver da mera letra além a ti, Senhor, e meditar no teu excelso amor. Boa noite, meus queridos. Mais uma vez estamos na nossa escola bíblica deste sábado para podermos estudar ainda um pouco mais sobre a Igreja de Jesus Cristo, né, sobre essa fala que Jesus deixou contando para nós, né, e mostrando para nós os propósitos que estava sobre ele também quando ele veio aqui sobre a face da terra edificar a sua igreja. Semana passada nós vimos o que é a igreja, né? O texto que nós estivemos vendo da semana passada, Mateus 16, verso 13 a 18, naquela conversa de Jesus com os seus discípulos, mais precisamente depois que Pedro havia declarado que Jesus era o Filho de Deus, né? O enviado de Deus, ele era o próprio Deus sobre a face da terra, e Jesus falou que quem assim estava dizendo, na verdade, era a ação do Espírito Santo na vida de Pedro, né, sobre todos. E aí ele fala que essa seria também a declaração da sua igreja, quando ele fala que ele iria edificar essa igreja sobre ele, a igreja que pertence exclusivamente a Cristo, né? Ele que é o cabeça, ele que é o Senhor e ele que é o supremo pastor dessa igreja. Semana passada nós vimos que essa igreja ela é de origem divina. Por que de origem divina? Porque ela veio de Deus para as nossas vidas e ela a propriedade de Jesus Cristo, o Deus presente sobre nós, né? Ela é constituída de todos aqueles que também reconhecem Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador. Ela é essa igreja indestrutível, que tem uma autoridade espiritual sobre a face da terra. Essas foram então as questões que nós vimos a semana passada com relação à Igreja de Cristo. E nós queremos prosseguir nessa semana, ou hoje mais precisamente, e nas próximas semanas, entendendo um pouco mais dessa igreja. Mas hoje ainda nós vamos ver essa igreja de forma figurada, e a partir da semana que vem nós vamos ver os exemplos de igrejas, né, que nós temos nas escrituras sagradas, que vão mostrar para nós, né, esse desejo de Cristo para nós sermos de fato esse povo que ele escolheu para si sobre a face da terra, com características específicas que ele traz. Prossigamos então hoje vendo a igreja nas figuras que as escrituras sagradas trazem para mostrar a sua realidade, né? Vamos ver hoje textos bíblicos, né, que trazem a figura do povo de Deus, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, mostrando a realidade da igreja, né? Para mostrar o quê? Para mostrar os aspectos particulares da igreja de Jesus Cristo. É por isso que Deus então deixou para nós, através de exemplos nas Sagradas Escrituras, algumas figuras que vão nos dar um norte, vão nos dar uma direção, um alvo, um entendimento, né, daquilo que é a igreja e daquilo que era o aguardo da igreja também no Velho Testamento. Primeira coisa que nós conhecemos bem, né, é a figura do corpo. 1 Coríntios capítulo 12, verso 27, que assim nos diz: ora, vocês são o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. A igreja ela é representada figurativamente, né, nessa carta de Paulo aos Coríntios, colocando ela nessa condições de corpo, né, o corpo de Cristo, né, o qual nós pertencemos como membros desse corpo. Corpo no sentido de estrutura, sim, mas no sentido de cada um fazendo a sua parte como membros desse corpo, para que este corpo então possa como um todo agir, né, segundo os propósitos daquele que nos chamou, né, do próprio Cristo nas nossas vidas.
Por isso que a igreja, como corpo de Cristo, ela vai trazer esse aspecto, né? Vai ressaltar a sua unidade. Assim como o corpo tem vários membros e todos os membros juntos cooperam para que esse corpo possa funcionar de forma perfeita, assim também nós vemos essa unidade na igreja quando ela é reconhecida figurativamente também como corpo, né? Mostrando que ela tem uma unidade, né? Onde todos os membros então atuam para que esse corpo possa funcionar de forma perfeita. Nesse sentido também, como corpo, nós não somos uma instituição apenas de forma burocrática, conforme são empresas na face da terra. Não, nós somos um organismo vivo, né? O corpo é um organismo vivo, né? Uma unidade que está nessa diversidade, mas está agindo de forma conjunta na face da terra como organismo, né? A igreja de Jesus Cristo, ela tem vida, né? E quem dá vida a essa igreja? É o próprio Cristo, através da ação do Espírito Santo nessa igreja, né? Causando a essa igreja, então, uma unidade mesmo na diversidade. Quando fala diversidade aqui, nós vamos entender diversidade aí naquelas visões, às vezes, doutrinárias locais do corpo de Cristo, né, mas que estão embasadas também nas escrituras sagradas. Mesmo nós temos aí várias igrejas denominacionais com nomes denominacionais figurativo também dado a ela, a igreja nessa diversidade ela tem unidade. Não estou falando aqui, volto a reafirmar aquilo que nós já vimos anteriormente, não estou falando sobre ecumenismo de forma geral, estou falando de unidade dentro do corpo de Cristo, aqueles que de fato vivem de acordo com os parâmetros das escrituras sagradas. A igreja também ela é representada como rebanho, né? O Salmo 100, verso 3, saibam que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez. Fez quem? Nós. Mesmo o Velho Testamento falando sobre o povo de Israel, estava também retratando o povo de Deus na sua totalidade. Nós, igreja, Ele nos fez e dele nós somos. Somos o quê? Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Como rebanho do seu pastoreio, nós somos pastoreados pelo nosso Deus, né? Nós como igreja. Aquilo que o Salmo 23, verso 1, que nós conhecemos bem, vem falar. O Senhor é o meu pastor, né? O Senhor aqui, né? Deus presente sobre nossas vidas, né? Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Por quê? Porque nós somos o rebanho desse pastor que apacenta a sua igreja. Jesus vai trazer isso para si. Em João capítulo 10, verso 16, Jesus vai dizer, ainda tenho outras ovelhas, falando sobre rebanho, né? Não deste aprisco. Jesus estava falando para os judeus, falando sobre aqueles, os gentios que viriam integrar-se também ao corpo de Cristo, né? E aqueles que viriam futuramente também fazer parte desse rebanho, né? Ele diz, preciso trazer também estas ovelhas, elas ouvirão a minha voz, e então haverá um só rebanho e um só pastor. Aquela unidade do corpo que nós vimos anteriormente, né? Um só rebanho, né? Ou seja, a igreja é um só. O que está ressaltando então como rebanho é essa unidade e a sua também pluralidade. A igreja, esse rebanho está sobre a face da terra. Um dia todo esse rebanho, todas essas ovelhas vão ser recolhidas juntos para estar diante do seu pastor, né? Por isso ela está numa unidade dentro de uma pluralidade também, né? E ressaltando então como rebanho também a necessidade que a ovelha tem do seu pastor, né? A ovelha ela precisa do seu pastor sobre si. Quando eu falo pastor aqui, não estou falando de pastor no sentido humano, mas no sentido divino. Jesus Cristo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Esse pastor que a ovelha tem necessidade dele sobre si. Por quê? Porque ela pertence a esse rebanho, né? Dessa forma, então, ela ressalta o rebanho como figura na vida da igreja. Outra figura, monte.
O Salmo 125, verso 1 diz: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas continua firme para sempre. Às vezes nós temos aí um costume de falar os montes de Sião. Não, Sião é um único monte. E Sião representava o quê? A presença de Deus, né, no meio do seu povo, né, porque ali Deus está presente. Os que confiam no Senhor estão diante desse monte, estão diante da presença de Deus. Né, e a presença de Deus não se abalam, mas estão firmados para sempre. Nessa mesma visão do salmista, nós podemos entender a igreja, né, como aqueles que estão unidos no Senhor, né, junto ao Senhor, né, estão sobre a pedra que é Cristo, né, sobre essa rocha que Sião representa sobre nossa vida. Isaías capítulo 2, verso 2 e 3 ainda diz ali, ó, nos últimos dias, ou na volta de Cristo Jesus, né, que iniciou justamente com a sua ressurreição, que vamos ver lá em Atos capítulo 2, quando fala lá, cumpriu-se o profeta Joel, que nos últimos dias, então o cumprimento dos últimos dias estava presente ali. Então Isaías também vai trazer essa mesma visão dos últimos dias. Ele diz ali, o monte do templo do Senhor será estabelecido. Qual é o monte do templo do Senhor que vai ser estabelecido? A sua igreja como um todo, Sião, vai ser estabelecida no alto dos montes e se elevará sobre as colinas, e para eles afluirão todas as nações, né? Falando sobre o estabelecimento do povo de Deus sobre a face da terra, a sua igreja. Muitos povos virão e dirão, venham, subamos ao monte do Senhor e ao templo do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas. Quem tem essa primazia de fazer isso hoje? A igreja de Jesus Cristo. Vamos à presença de Cristo, vamos à presença de Deus, a sua igreja, para ali fazer o quê? Para ali aprendermos a andar nos caminhos do Senhor, andar nas suas veredas, né? Porque a igreja é aquela que está ensinando, né, a vontade de Deus para a vida humana, né? Então esse é o retrato que nós temos também dos montes. Por quê? De Sião, voltando lá ao monte, né, de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Né? Jerusalém lembrando o templo, Sião lembrando também a presença de Deus ali no meio do seu povo. Por isso que o monte ressalta esse povo firme, esse povo inabalável, que é a igreja de Jesus Cristo. Outra representação da igreja, santuário. Paulo novamente escrevendo a carta aos Coríntios, no capítulo 3, versos 16 e 17, ele diz assim, vocês não sabem que são o santuário de Deus? Falando para quem? Para a sua igreja. Né? E que o Espírito de Deus habita em vocês. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Então, nós, igreja, somos o quê? Na visão aqui paulina para as nossas vidas, representando aqui, somos o santuário de Deus. Quem pode destruir o santuário de Deus? Nós podemos, se nós não vivermos de acordo com a vontade de Deus. E quem destrói o santuário de Deus será destruído, porque o santuário de Deus é sagrado. Se nós não andarmos de forma santa diante de Deus, nós vamos estar destruindo o santuário de Deus. Então nós precisamos olhar, nós como igreja, sendo santuário de Deus, como nós nos portamos na presença do nosso Deus, né? Dessa forma, sendo santuário. Isso vai representar para nós então esse monumento, né? Esse templo em processo de construção. Em processo por quê? Porque nós vivemos uma vida de santificação, devemos viver essa vida de santificação para não destruir o santuário de Deus, que somos nós e que o Espírito Santo de Deus habita. É por isso que também santuário vai mostrar para nós a solidez, o propósito, a utilidade e a adoração da igreja sobre a face da terra e na presença do seu Senhor, que é Cristo. Um outro exemplo da igreja que nós temos é planta. João capítulo 15, que nós conhecemos bem sobre Jesus Cristo falando que ele é a videira verdadeira, o verso 1 e o verso 5.
Ele começa dizendo: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador, eu sou a videira, vocês são os ramos, vocês pertencem então a essa videira, logo vocês são também plantas nesse sentido. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá fruto, dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Como planta, o que a igreja traz para nós? Está trazendo para nós e ressaltando aí esse organismo vivo, tal qual o corpo. A planta também é um organismo vivo, que recebe o quê? Recebe a vitalidade pela sua união com Cristo. Se vocês estiverem em mim e eu em vocês, vocês vão dar muitos frutos, sugerindo esse poder vital que vem da seiva, das raízes e do tronco, e vai vitalizar todo o ramo. Não tem como nós sermos igreja independente de Cristo, porque é em Cristo que está para nós o quê? A vida para nós prosseguirmos como sua igreja. É dessa forma que nós somos essa planta, que tem também como caráter fazer o quê? Dar fruto, porque não é simplesmente ser uma planta ornamental, mas ser uma planta que produz, que dá fruto. Um fruto que vem do quê? Da força extraído dessa seiva, da raiz, do tronco, onde o pai cuida, e o filho dá toda essa vitalidade para que nós, ramos, nessa videira, então nós possamos produzir fruto. Também somos conhecidos como família, um outro aspecto da igreja. Efésios capítulo 2, verso 19, diz assim: vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Lembra que havia um povo no Velho Testamento que era conhecido como povo de Deus, e Jesus falou que ia chamar mais para estar junto também com esse povo, os gentios também salvos em Cristo Jesus, para todos se tornarem então o quê? Família de Deus. Por isso não há mais nem estrangeiros e nem peregrinos, mas todos concidadãos dos santos, membros da família de Deus. Isso está ressaltando para nós como família, a igreja, que a igreja é o lugar de amor e de união entre todos. Não há distinção na igreja, não há acepção de pessoas na igreja, Todos ali devem se sentir família na presença de Deus, precisam ser recebidos como família na presença de Deus. Portanto, se não assim for, não há uma igreja presente naquele momento também. As pessoas estão ali ligadas por laços de afetividade, muito mais por laços sanguíneos, mas ligado por Cristo Jesus na vida de uns para com os outros também. Dessa forma nós somos família, nós não podemos nos sentir rejeitados, não podemos nos sentir isolados, não podemos nos sentir visitantes simplesmente na casa de Deus. Somos família, por isso nós somos igreja. Também como igreja nós somos cidade, na forma figurativa. Isaías capítulo 26, verso 1. Naquele dia se entoará esse canto na terra de Judá. Temos uma cidade forte, na qual Deus põe a salvação como muralha de defesa. Aonde foi dado e aonde foi colocado a salvação? Foi colocado na vida da igreja, para que Jesus morreu para nos dar essa tão grande salvação, e nós somos anunciadores também dessa tão grande salvação, desse evangelho, conforme nós estamos vendo e vimos quinta-feira. Então, dessa forma nós nos tornamos uma cidade forte também como igreja. Efésios 2,19 que nós acabamos de ver, nós não somos mais estrangeiros, não somos mais peregrinos, somos concidadãos dos santos, somos o quê? Somos uma cidade na presença de Deus. Isso ressalta então o quê? Uma comunidade que dignifica as pessoas, que torna elas cidadão dos santos, não é meramente membro de uma denominação, mas são concidadãos dos santos, tem uma única identidade, tem uma única naturalidade como igreja, como cidade. Nesse sentido, todos nós nascemos em Cristo Jesus, somos a sua igreja. Também nós somos nação, não apenas cidade. Salmo 33, verso 12,
Feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo a quem Ele escolheu para a sua herança. Qual a nação? Brasileira? Não. Nação cristã. A nação igreja. Feliz é essa nação, cujo Deus é Senhor sobre si. Deus é Senhor sobre a sua igreja, o povo que Ele escolheu. Nós às vezes usamos esse texto sim para falar sobre nações sobre a face da terra, mas o texto não está falando de nações, o texto está falando de uma nação específica, e essa nação específica é o povo que Deus escolheu. Qual o povo que Deus escolheu? A sua igreja. 1 Pedro capítulo 2, verso 9 e 10. Vocês, igreja, são geração eleita, sacerdócio real, o quê? Nação santa. Essa é a nação que Deus escolheu e que deve ser feliz, essa nação que diz o salmista, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes, mostrar e levar a salvação daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem eram povo, vocês eram povos sobre a face da terra, mas agora, todos juntos, esse é o sentido igreja, vocês são o povo de Deus. Logo então, esse sentido também que nós somos uma nação sobre a face da terra. Olha o que diz Tito, capítulo 2, verso 11 a 14. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos nós, igreja, nesse sentido, não a todas as pessoas, a todos nós, a igreja. Logo, essa graça nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata. Esse povo, essa nação, é diferente, vive de forma sensata, justa, piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nome do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, esse povo, essa nação vive de forma santa. Esse é o sentido de nós sermos aquele santuário que está sendo edificado. Nós somos esse povo que vive de forma santa. Continua o texto. Ele deu a si mesmo por nós, igreja, a fim de nos remir de toda a iniquidade e purificar para si o quê? Um povo exclusivamente seu. Essa nação, esse povo que somos nós. Um povo exclusivamente seu, dedicado à prática das boas obras. Esse é o sentido também de sermos igreja. Isso ressalta para nós o quê? Essa figura vai ressaltar para nós que somos uma comunidade organizada, porque nós somos uma nação, nesse sentido, temos uma organização, nós somos concidadãos dos santos, nós estamos vivendo os parâmetros do reino. Ressalta que nós fomos alcançados por essa salvação também. Ressalta que como nação nós somos uma nação disciplinada, porque nós vivemos uma vida de santidade, de santificação, e temos um governo. Toda nação tem um governo sobre si, e o nosso governo é feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Deus é o Senhor sobre nossas vidas, e isso é ser igreja. Por isso que nós temos Cristo como cabeça sobre nós também. Uma outra figura para a igreja, nova massa. 1 Coríntios, capítulo 5, verso 7, a parte 1 desse versículo. Joguem fora o velho fermento, para que vocês sejam nova massa, como de fato já são sem fermento. Fermento é o pecado. Jogue fora tudo aquilo que é da velha natureza, porque agora vocês são o quê? Vocês são nova massa. Vocês foram feitos novamente. É aquele sentido mesmo do oleiro fazendo esse vaso de honra na presença de Deus. Nós nos tornamos esse vaso, mas para isso nós precisamos jogar fora todo o fermento, toda a velha natureza que estava sobre nós e deixar-nos ser moldados por Cristo como massa que nós somos, igreja do Senhor. 1 Coríntios ainda, capítulo 1, verso 2, a parte também 1. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Jesus, chamados para ser santo. Isso é ser nova massa. Quem é a nova massa? Os santificados em Cristo, chamados para viver nesse processo de santificação. Assim nós somos considerados uma nova massa. Para isso, temos que jogar fora todo o velho fermento.
né? Ele não serve para as nossas vidas mais, né? 1 Pedro, capítulo 1, verso 15. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, nós somos chamados por Deus em Cristo Jesus, na ação do Espírito Santo, sejam santos, vocês também em tudo que fizerdes. Não é ser santo em alguma parte da nossa vida, é ter uma vida santa na presença de Deus. Esse versículo aí ele vai seguir, sede santo porque eu sou santo, diz o Senhor. É uma ordem sobre nossas vidas, viver de forma santa na presença de Deus, porque nós somos a nova massa. E isso que ressalta para nós o quê? Essa comunidade santificada que é a igreja, essa comunidade que é pura, ressalta que devemos lutar contra as influências corruptas, para que isso não venha estar na igreja de Cristo. Ressalta ainda que devemos lutar contra o pecado, até aqueles conhecidos pecados de estimação da velha natureza que às vezes queremos carregar conosco. Nada disso pode existir na igreja de Jesus Cristo, porque nós somos nova massa, diz a palavra de Deus. A igreja terrena, ela é imperfeita, ela não é perfeita na sua totalidade, mas isso não vai dar direito a nós de vivermos mundanamente, querer viver os valores do mundo, ou viver de forma carnal, sobre a face da terra, dizendo que a igreja perfeita só está no céu. Nós precisamos sim caminhar para o alvo, e para caminhar para o alvo nós precisamos crescer sempre em santificação, porque espiritualmente a igreja deve ser santa, não é uma opção, é um dever sobre a vida dessa igreja. A igreja também é representada como caminho, Isaías capítulo 30, verso 21, quando vocês se desviarem para a direita ou para a esquerda, ouvirão atrás de vocês uma palavra dizendo, este é o caminho, andem nele. Qual é o caminho? O caminho é a igreja de Jesus Cristo que anda segundo os valores dele. Não sairmos desse contexto eclesia. É isso que João 14, 6, Jesus está dizendo. Jesus responde que eu sou o caminho. Não olhe para a direita ou para a esquerda para você se desviar, mas olhe tão firmemente para o autor e consumador da sua fé. Fito nele, conforme diz Hebreus, porque ele é o caminho, e ele dá o caminho para a sua igreja seguir, porque essa igreja vive na verdade, e essa igreja tem a vitalidade de Cristo sobre si, mas ela precisa estar na direção do Senhor. Ele é o caminho, ele é o supremo pastor que guia essa igreja, que é o seu rebanho. Dessa forma que nós precisamos entender. Atos dos Apóstolos era conhecida a igreja dessa forma. A igreja primitiva, ela foi conhecida inicialmente como a igreja, ou os irmãos que estavam nesse caminho, que eram os irmãos do caminho. Olha Paulo falando aqui sobre isso. Quando ele pede cartas da sinagoga para perseguir a sua igreja, ele diz, ele lhes pediu carta da sinagoga de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, e caminho é com letra maiúscula, porque esse caminho é a igreja de Cristo, tanto homens como mulheres, os levasse preso para Jerusalém. Paulo, antes de converter, ele pediu cartas para fazer isso. Perseguir quem? A igreja. Mas quem era a igreja retratado figurativamente aqui? Aqueles que eram do caminho. Caminho com letra maiúscula, porque eram de Cristo, o caminho. Atos 22, Paulo lembra disso quando ele está conversando com Félix. Capítulo 22, verso 4, ele diz o quê? Persegui este caminho, também com letra maiúscula. Persegui a igreja, até a morte, prendendo homens e mulheres e lançando-os na cadeia. Paulo vai entender depois a igreja também nesse sentido, porque esses que ele perseguiu andavam no caminho, mas qual caminho? Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por isso, nesse texto, o caminho também está com letra maiúscula. Ainda ele prossegue, capítulo 24, verso 14, no seu início. Porém, confesso ao Senhor que, confesso a Cristo que, segundo o caminho, segundo a igreja, a que chamam seita, assim eu sirvo a Deus de nossos pais, porque a igreja, esses cristãos, eles foram considerados como seitas, como aqueles que se saíram do caminho da lei, saíram dos valores da igreja do Velho Testamento.
para os judeus que não receberam Cristo, né? Por isso essa igreja também era conhecida como o caminho. Isso ressalta o que para a igreja nesse sentido figurativo? Ressalta que a igreja é uma comunidade ligada ao seu fundador. Ela está ligada a Cristo, ela não está ligada a homens e não está ligada a teorias, às vezes até mesmo teológicas. Ela está ligada a Cristo. Ela conhece o caminho, ela sabe onde é o caminho e quem é o caminho. O caminho é Jesus e ela anda segundo a vontade de Cristo. Ela tem Cristo como Senhor na sua vida. Ela anda nesse caminho independente das circunstâncias. Por quê? Porque ela é fiel até a morte, porque ela sabe que terá a coroa da vida sobre si. Isso ressalta a igreja como caminho. Ela não desvia para a direita nem para a esquerda. Irmãos em Cristo Jesus que saem do caminho desviando para a direita ou para a esquerda não reconhecem Jesus. Tem que reconhecer Jesus na sua vida para andar firmemente, com os olhos fitos, né, para o autor e consumador da sua fé. Há uma dupla aplicação bíblica para esse termo eclesia, então, esse termo igreja. No sentido universal, né, de forma geral, e no sentido restrito de ser esse povo sobre a face da terra, né, de todos os comprados, né, de todos os lugares, mas que são o quê? Um povo que anda num único valor, numa única forma, num só caminho, como peregrinos sobre a face da terra. Essa é a igreja, né? Mesmo universal, ela é restrita, ela pertence a Cristo e ela vive Cristo sobre si. Também é hoje significado santuário, uma instituição eclesiástica e um ramo denominacional. Mas todas essas questões aqui precisam estar ligadas àquilo que nós vimos anteriormente naquelas figuras. A igreja, mesmo denominacional, mesmo uma instituição eclesiástica, mesmo sendo um santuário fixo, ela tem que ter aqueles valores. Senão ela não é a igreja de Cristo. Aqueles valores são fundamentais para a vida da igreja sobre a face da terra. Então, meus queridos, o que é necessário para nós sermos uma igreja? Para ser igreja, precisamos dessas marcas que ela tem. A igreja tem as suas marcas, nós vimos isso já. Precisamos da pregação fiel das Escrituras Sagradas na vida dessa igreja e a correta administração dos sacramentos, do batismo e da ceia do Senhor. Precisamos da aplicação da disciplina eclesiástica na vida dessa igreja. Tudo conforme a palavra de Deus e conforme o seu cabeça e o seu pastor, que é Jesus Cristo. Isso seria para nós uma introdução então sobre o que é ser igreja, né, que vimos semana passada, encerrando hoje essa introdução. Quem perdeu semana passada, vê o vídeo anterior para entender esse daqui, que este é uma sequência da semana passada. Semana que vem, meus queridos, nós vamos começar a ver exemplos de igrejas sobre a face da terra. Começando com a primeira. É o primeiro exemplo de igrejas que vai estar lá em Atos capítulo 2, né, depois que Pedro faz aquele sermão, né, e cerca de 3.000 pessoas se convertem a Cristo, e ali começa então o quê? A igreja primitiva tomando o seu corpo. Nós vamos ver a igreja a partir então dessa igreja, e depois nós vamos fazer uma sequência das demais igrejas no Novo Testamento para nós entendermos aspectos, né, particulares de cada uma delas, para nós também vivermos isso como igreja hoje sobre a face da terra. Que Deus assim nos abençoe, que nós possamos continuar firmes na presença do nosso Deus, edificados em Cristo Jesus, porque nós somos a igreja dele. Amanhã, nosso momento de estarmos em culto na presença do nosso Deus, às 19 horas, né, aqui, desta forma online para os que não estão ainda indo à igreja, né, que não podem estar por questões de decreto, né, e questões de saúde também, preservação da vida, que se faz também necessário, e para aqueles que vão estar no templo, também
juntos, estaremos adorando ao Senhor nosso Deus, né? Nós não estaremos divididos nesse corpo, nós somos um só corpo, porque nós somos a Igreja de Cristo sobre a face da terra, nessa unidade que nós vivemos, né, em torno de Cristo às 19 horas, em louvor, adoração e recebendo também o alimento espiritual para as nossas vidas. Que Deus assim nos abençoe. Uma boa noite a todos, né, e amanhã, dia do Senhor, guarde esse dia na presença do Senhor também, né, adorando ao Senhor e descansando nele, né, e que Deus assim seja com cada um de nós e possamos nos encontrar. Que Deus te abençoe, meu querido irmão, minha querida irmã, meu ouvinte, né, e que possamos aprender cada vez mais do Senhor.